Então, convido a todos neste momento que possam me acompanhar, fechar seus olhos, e que possamos juntos levar nossos corações ao nosso Pai Celestial, fonte infinita de amor e luz. Neste momento, Pai, te contemplamos, te adoramos por vossa imensa bondade, por vossa imensa carinho com cada um dos seus filhos, Pai. Peço nesta noite, Pai, que ore por todos aqueles que passam pelos seus momentos de provas e expiações. Fortaleça, Pai, aqueles que necessitam de força, de fé, de perseverança. Enxugue, Pai, as lágrimas daqueles que sofrem. Ore para todos aqueles, Pai, que estenda sua mão em direção a Ti, que eles possam sentir toda a sua misericórdia, o seu carinho, o seu amor por cada um de nós, seus filhos. E com os corações gratos, Pai, estamos aqui em mais uma oportunidade de reparar, de reconquistar, de trabalhar junto ao auxílio aos nossos irmãos. Peço, Pai, que nessa noite o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nos enche de amor e de esperança, que visite a cada casa desses que assistem essa palestra e que eles possam sentir o teu amor, a tua paz e a tua misericórdia sobre todos nós. Fique conosco, nos auxiliando na compreensão desses ensinamentos e nos dando força para colocá-los em prática. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, queridos amigos, irmãos de caminhada, hoje, esse momento, como estamos falando sobre o Natal, eu vejo assim, eu sempre, tenho a oportunidade, já tive acho que 2 ou 3 vezes de fazer, uma palestra cujo tema é Natal e sendo, o tema de encerramento de nossa casa. Mas hoje quis a espiritualidade que fôssemos falar de provas e expiações. Mas eu vejo que não podia ter um momento mais oportuno de falarmos sobre este tema, porque neste momento, onde nossos corações, se enchem de alegria, se enchem de luz, bem aqui a porta, desse momento tão, dessa data tão comemorativa, onde a gente celebra, a vinda deste que foi o nosso guia, o que é o nosso guia, nós somos fraternidade cristã, né, Bezerra de Menezes, que é Jesus, né? É, eu vejo que o Natal, ele não é só uma data no nosso calendário, mas principalmente, eu vejo que é um momento que todos nós, eu acho que é um convite que a espiritualidade nos traz para esse processo de renovação, né? Recebemos dali um chamado, para que a gente reacenda a nossa fé, a chama da nossa esperança, não só nos nossos corações, mas nos corações daqueles que estão em volta da gente. Eu acho que temos esse papel, também de espalhar essa, essa, esse momento, que o Natal nos traz. Bem, temos que lembrar que, como espíritos e como espíritas que estamos aqui hoje, todos nós estamos enfrentando uma jornada neste planeta, no qual chamamos de Terra, que cada um enfrenta as nossas provas, as nossas expiações. Na verdade, talvez esse tema junto, provas e expiações, surge muito forte aí dentro do estudo da doutrina espírita, Então, a gente passa por esses momentos, que muitas vezes podemos, nos questionar, por que são tão pesados, Muitas vezes, esses momentos de dor e cansaço, quem de nós nos questiona ao longo da nossa jornada, não é mesmo? Nós estamos nesse processo aí, desde a chegada de Jesus, é, trabalhando na compreensão de por que tudo isso acontece em nossas vidas. Ainda bem que surge aí a doutrina espírita para lançar luz. Mas eu vejo que exatamente neste momento natalino,
né, que chega essa mensagem muito forte de que nessas provas, nessas expiações, nessas lutas, nós jamais estaremos sozinhos. Vejo, né, toda vez, né, quando começo a ler, né, pelo Evangelho de Mateus, a anunciação, a coragem de Maria em dizer sim para aquilo, né? A gente sabe que fala de fé, fé é acreditar naquilo que a gente não vê, e Maria foi o maior exemplo, talvez, de fé, né, de acreditar que seria portador do, né, do Messias, e decidiu ali encarar todas as consequências pela sua resposta ao sim. Mas Jesus nascendo em uma manjedoura simples, humilde, nos traz, né? Eu gosto de pensar que a luz ela vai sempre brilhar nas circunstâncias, nas nossas dificuldades, desde as mais simples até as mais desafiadoras. Então, a mensagem deste Natal eu sempre busco neste período, né, trazer para os meus dias renovação e oportunidade da gente recomeçar, que é o que acontece no nosso processo reencarnatório. Renovação e recomeço. Então, seja, a presença de Jesus, né, o brilho do Natal sempre vai nos convidar exatamente aqui, a que a gente volte o olhar para dentro da gente, para a gente que possa entender, buscar compreender o que estes movimentos que acontecem, né, que muitas vezes na fraternidade a gente aprende, é a vida, né, nós estamos vivendo. Então, ou seja, faz parte, né, dessa nossa jornada que vai nos direcionar à nossa ascensão, né? Vou citar, né, essa frase eu gosto muito, mas é que ela me enche de esperança, né? Que todo arcanjo um dia já foi homem, então todo homem um dia será um arcanjo, né? Frase proferida por Ramatiz, né? Então, e a gente não pode deixar, né, de entender que nessa jornada do homem ao arcanjo, a gente vai passar exatamente com o tema do nosso estudo de hoje, né, que são provas e expiações. Então, ou seja, durante todo esse processo, né, vou trazer novamente, né, o que a gente passou, o que a Anne colocou nos nossos avisos hoje. Então, cada lágrima, né, que a gente enxuga, cada enxoval que a gente entrega, cada cesta básica que a gente se reúne para, né, aqueles que necessitam, cada esforço desse, né, de fé e de resignação, ele vai nos aproximar cada vez mais dessa paz que a gente busca e principalmente dessa perfeição que Deus deseja para todos nós, né? Então, assim, que a gente possa, neste momento natalino, compreender, né, de que nossas lutas, nossos desafios, nossas provas, elas não serão em vão. Então, que a gente possa entender, compreender a partir, né, pelo menos é o meu objetivo hoje nesse estudo, é que a gente entenda que essas provas e expiações são, na verdade, expressões da justiça e da misericórdia divina. Estarmos aqui hoje todo no planeta Terra, neste momento de transição, nesse momento que a gente está passando provas e expiações de uma forma mais intensa, a gente vê isso através, hoje, muito forte, né, dos noticiários, quantas provas que a gente vê os espíritos, nossos irmãos passando, quantas expiações a gente vê outros irmãos passando, mas hoje, né, o nosso objetivo, nosso, da fraternidade, é que a gente possa, como espíritas e como espíritos encarnados, refletir sobre como que essa justiça de Deus se une à sua infinita misericórdia. E principalmente, já que estamos no momento de Natal, como que a vinda do Mestre vai nos trazer, né, vai nos servir como um grande farol de esperança através de tudo que ele nos deixou nos evangelhos, né, para que a gente possa, talvez, né,
encarar essas nossas provas, essas nossas expiações com um pouquinho mais de fé e com um pouquinho mais de serenidade. Tudo bem? Bem, o que que acontece? Nós temos, e aí a gente aprende isso ao longo, né, da justiça, da justiça. Eu pensei tanto sobre justiça hoje que eu estou com esse negócio na cabeça. Mas vamos lá. O que que acontece? Nós entendemos do seguinte: da onde que tudo isso começa? Por que que nós chegamos até este momento? Não é verdade? Muitas vezes a gente pode perguntar assim: tá, nós, como espíritos, nós evoluímos? Qual é o caminho que os espíritos percorrem? Aí eu vou tentar só trazer assim para a gente relembrar o que todos nós já estudamos lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos lá no Céu e Inferno, na Gênesis, enfim. Já todo mundo já estudou tudo sobre isso, mas é só para a gente retrazer este conceito. Então, primeiro, existe um fator aí, livre-arbítrio, ok? Esse é o fator que traz toda essa, que permeia toda a nossa existência. E para cada experiência, ou seja, para cada encarnação, nós teremos etapas de aprendizado. Bem, então, como, como que Deus nos cria? Né? Então, existem duas perguntas no livro dos Espíritos, que a 114 são seguidas, e a 115. A 114, eu acho que isso traz muito para esse contexto que nós estamos agora, quando a gente abre o noticiário e a gente vê tanta maldade. E aí a pergunta 114 é a seguinte: Kardec questiona a espiritualidade. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? E a resposta foi: são os próprios espíritos que se melhoram. Melhorando-se, passam-se de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, ou seja, mostra-nos aqui que a gente vai progredir. E na pergunta seguinte, que é a 115, a Kardec pergunta. Eu acho que nós poderíamos até fazer essa pergunta diante dessas atrocidades, das guerras, de tudo que a gente vê em nosso entorno. Não precisa nem de ir para outro país. Só a gente olhar aqui em Vitória, nos nossos bairros, nas nossas cidades vizinhas, né? Aquilo que a gente vê sempre os nossos pedidos de auxílio, né? Os irmãos que se colocam. A pergunta 115 diz o seguinte: uns espíritos foram criados bons e outros maus? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Cada um tem, portanto, o seu livre-arbítrio. Uns avançam mais rapidamente, pelo desejo ardente que se tem de se aperfeiçoar. Outros, como eu, mais lentamente. Né? Então, ou seja, e aí é o seguinte, né? Eu acho que como a gente vai falar de provas, eu gostaria também de trazer a 132, que é, tá, eu perguntaria, né? Se tivesse lá, né? Eu e a Anne ficamos às vezes falando assim, se eu tivesse encontrasse com Jesus, iria fazer algumas perguntas para ele. Então, né, eu também faria essa, né? Então tá, Senhor, diz aí, Nazareno, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Por que que a gente reencarna? E aí, e fica imaginando Jesus dizendo, né? O que a espiritualidade trouxe. Deus lhe impõe a encarnação com o quê? Com o objetivo de levar a todos nós à perfeição. Vamos lembrar? Ele já disse lá no Evangelho: sedes perfeitos como o vosso Pai é. Então, para uns, no processo de encarnação, será expiação. Para outros, missão. Mas para chegarem a esta perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação também tem outro objetivo, que é pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Bem, diante de tudo isso, né, então, ou seja, ninguém nasceu sabendo.
E aí a gente consegue compreender, no conjunto dessas perguntas, por que que Ramatiz nos trouxe essa relação, que todo arcanjo um dia já foi homem, porque todos percorrem a mesma linha de evolução. Então, ou seja, todos os espíritos, os filhos de Deus, eles precisam progredir. Até Jesus nasceu simples e ignorante. Até Jesus, que hoje, que é nesse farol, né, de amor, de sabedoria, de nos ensinar, ele também cometeu as suas faltas, também teve que passar por suas provas e pelas suas faltas também teve que expiar. Então, não é só Jesus. E isso nos dá esse conforto de que, talvez, fora da doutrina espírita, a gente possa olhar que na criação poderia ter privilegiados. Mas ao estudarmos a doutrina espírita, a gente consegue entender que isso não existe. Todo mundo passa pelas mesmas provas, né? Então, bem, e aí o que que acontece, né? De uma forma geral, encarnamos por quê? Para que a gente possa reparar as nossas faltas cometidas através da expiação, né? As provas, elas virão como meio para testar a nossa capacidade moral e intelectual. Aí, por isso que a gente vai progredindo junto com os mundos, né, para que a gente possa desenvolver, promover, né, o desenvolvimento das nossas virtudes e com isso também compartilhar. E a gente sabe como a chegada do Mestre Jesus ao nosso planeta é uma missão. Então, alguns espíritos, como Jesus, como vários outros, encarnam para cumprir missões específicas, no qual vai nos auxiliar, espíritos ainda errantes, no nosso progresso, né? Trazendo várias formas geral. Ok? Bem, aí é o seguinte, ó, criamos, somos espíritos. E onde esses espíritos habitam? Né, de uma forma. Então, a gente, né, entende, já conhecemos que a terra está no momento de provas e expiações. Tá, mas e depois? Existe algum mundo depois de provas e expiações? Existe um mundo antes de provas e expiações? Então, só para relembrar. Primeiro, a gente tem os mundos primitivos, que é onde vai ser o quê? Nossas primeiras encarnações, onde predominam o quê? Os nossos instintos mais básicos, né? Então, vão estar ligados ao quê? Aos desafios de sobrevivência. Depois, vem o mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos agora. Aonde nós vamos corrigir os erros que a gente cometeu lá atrás e vamos aprender com os novos desafios. Tem uma característica no mundo de provas e expiações, que é onde o mal ainda predomina. E os espíritos estão enfrentando suas provas e nossas expiações. Então, o mal ainda predomina sobre o bem. Depois, podemos nos questionar, mas vai ter algum momento, né, que isso vai virar, né? Em que momento vai ser isso? Vai ser lá no mundo da regeneração, que é o que a gente tanto ouve. Nós estamos na porta da regeneração, a Terra está nesse período de transição. E aí, o que que é o mundo de regeneração? O mundo de regeneração é um ambiente de esperança e de renovação da nossa moralidade, de apoio a isso. Então, o mundo de regeneração, ele é o quê? É um mundo transitório entre o mundo de expiações, o nosso mundo hoje, para o mundo feliz. O que que vai ter no mundo feliz? Aí vai ser o quê? Onde o bem e a harmonia predominam, né? Já no mundo de regeneração, a gente vai ver, no mundo de provas e expiações, a gente vê o predomínio do mal sobre o bem. No mundo de regeneração, a gente vê o predomínio do bem sobre o mal. E no mundo feliz, a harmonia e o bem predominam. Adena, é só terminar aqui, eu já vou te chamar. E aí depois, vocês devem estar se perguntando assim, depois de um mundo feliz, ainda tem algum outro mundo que a gente pode chegar como espírita? A resposta é sim, nós temos lá os mundos celestes ou divinos, habitados por espíritos que alcançaram a perfeição, né? São onde que são chamados aqueles
os espíritos puros, né, que alcançaram lá um alto grau de moralidade e intelectualidade, né? Então, a gente pode entender, onde que eu poderia buscar um pouco mais sobre essas informações, entender? Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, Adriana? Podemos começar com as perguntas? Pode. Então vamos lá. De forma geral, o Espiritismo qualifica como expiações e provas, males e tribulações como aquilo que forma o quinhão de cada um de nós durante a encarnação na Terra. Por que precisa ser tão puxado? Não dá para ter cola? O mestre é exigente ou os alunos são frágeis? Olha só, vamos lá. A gente deve se perguntar, né, em cima dessa pergunta, né, por que se a gente é forte, se a gente é fraco, se o mestre é exigente, mas não existe um ou mais exigente. Por que que existem essas expiações? Né? O que que nos levam a passar por isso? Elas surgem quando todos nós na Terra, cometemos, né, faltas que vão contra a lei do amor e caridade. A gente tem que lembrar que nós somos espíritos imperfeitos. Como espíritos imperfeitos, e aí lembrando lá, ó, dos mundos primitivos, são os espíritos primitivos que estávamos ligados a sentimentos mais, né, instintivos. E aí vão colocar o quê? Orgulho e egoísmo, quando a gente se coloca acima de todo mundo. Quando a gente prejudica ou oprime o nosso próximo, é injustiça. Quando eu sou envolvido por sentimentos de ódio e de vingança. Então, tudo isso que a gente vai vivendo nessas nossas vidas para trás, essas faltas vão gerar o quê? Consequências naturais. A nossa sorte é que Deus é misericordioso e permite a gente reparar essas faltas por meio do processo de expiação. Adriano, você pode colar a pergunta só para eu não me perder na resposta? Que ela foi grande assim, eu... Consegue, não sei. Bem, então, de uma forma geral, o que que a gente pode buscar buscar na literatura, né, no que a espiritualidade nos trouxe com relação a isso? Por exemplo, nós temos lá no céu o inferno. Eu sempre eu utilizo isso quase como esse capítulo, né? Geralmente, quase toda palestra minha eu gosto de citá-lo, porque é uma forma de que eu me lembre do que eu estou falando, né? Então, o que que vai acontecer? Lá no Código Penal da Vida Futura, né, diz o seguinte, no seu artigo 7º, tem artigo, né, os advogados de plantão. O sofrimento, primeiro, ele vai ser inerente à imperfeição. Então, toda imperfeição, assim como toda falta que dela deriva, traz consigo o próprio castigo nas suas consequências inevitáveis. Então, ou seja, quando a gente fala, mas que é tão duro, que é, né, não lembro ipsilítere a pergunta, mas ela está ligado ao que a gente faz. Não é que Deus, né, quando a gente traz esse conceito de juiz, né, ele que é rigoroso. Não. E aí entra o artigo 8º, acho que fecha a explicação, que diz o seguinte, que a expiação, ela varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Então, toda falta é reparada, assim como todo débito é pago. E aí a gente pode perguntar, e a duração disso? Né? Quanto que eu vou ficar espiando? Simples. Artigo 16. A duração do castigo estará subordinada ao arrependimento do culpado e o seu retorno ao bem. O castigo dura enquanto persiste o espírito no mal. Pronto. A espiritualidade já deixou claro para a gente o caminho que a gente tem que tomar. Seria fácil, né? Mas não é. Então, ou seja, o que a gente vai passando, e aí muitas vezes esse momento, até aí vou voltar ao tema do Natal como momento reflexivo.
né? É que a gente precisa de olhar e entender, né, tudo que vem passando para a gente, né, é, esse momento e o quanto a gente pode aprender com isso, refletir, entender se está durando, é porque nós estamos ainda persistindo por caminhos que ainda não nos falta, é o que nos leva mais a repensar, né? Então, como disse a pergunta, recebi aqui, Adriano, né? Ah, por que que precisa ser tão puxado? E tá aí, né? O castigo dura enquanto persiste o mal. Próxima pergunta. Tem mais pergunta? Manda ver. Vamos lá. Materialmente falando, a prova é o meio de constatar o estado de uma coisa, para reconhecer se é de boa qualidade. Para isso, existe o imetro. Assim, submete-se a uma prova uma corda, uma ponte, uma peça de artilharia, não por causa de seu estado anterior, mas para certificar-se de que estão adequadas a que se destinam. Assim também é conosco? Eu vou passar para você. Passa, porque essa foi cumprida, hein? Eu tenho que até pensar aqui. Vamos lá. Ah, ótimo. Muito bem. Pelo que eu entendi, o resumo da pergunta é, né? A prova, para que serve, né? Já que está aqui, ó, é, não por causa de seu estado anterior, mas para certificar-se de quem está adequado ao que se destina. Então, ou seja, por que que nós somos provados? E aí essa metáfora, ela se, acredito que todo que vai falar sobre provas e expiações vai trazer o contexto da classe. A gente vive fazendo o quê? Nós vivemos adquirindo, buscando desenvolver nossas qualidades, nossas virtudes morais. Não é isso? Então, para que que vai acontecer a prova? Exatamente para testar a nossa envergadura moral, o quanto nós estamos evoluindo. Por exemplo, eu começo a estudar matemática. Vou lá, adição, subtração, vou fazer a prova. Quando eu chego na prova, as questões mais fáceis, né? Vamos dizer, somar um mais um, dois mais dois, está fácil, consegui acertar tudo. Mas a prova me mostrou o seguinte, que as equações mais simples de somar e de subtrair, quando envolve vários números em sequência, eu ainda não sou tão bom. Então, isso me mostra o local que eu preciso me aprimorar. Então, o que acontece? Ao a gente olhar, trazer esse enfoque para o nosso dia a dia, pode nos trazer luz sobre aquilo que nós estamos sendo testados e aquilo que a gente ainda precisa, diante daquela prova, melhorar, ou daquilo que tem acontecido. Ah, como que eu vou saber disso? Pá, a gente primeiro precisa ter o costume de refletir sobre as nossas ações, observar, não sermos mais só passageiros da nossa rotina. Hoje a gente vê vários autores, né? Ah, o poder do agora, vamos nos fixar no agora. E o que que é o agora? Exatamente eu presto atenção no que eu estou fazendo. Lá, não sei se é no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei se é no Evangelho, no Livro do Espírito, não me lembro onde Santo Agostinho dá a dica de que ele fazia, que era o final do dia, ele fazia ali um inventário das suas ações ao longo do dia. E ele anotava as coisas boas e as coisas ruins. E ali ele refletia exatamente o que ele precisava, de comportamentos que ele teve ao longo do dia que ele precisava melhorar. Então, ou seja, ele foi provado durante o dia. E ao final do dia, o que que é onde eu reprovei? Eu gosto sempre de falar
dar o meu exemplo sobre trânsito, estar dirigindo e os motociclistas. Então, todo dia eu sou colocado à prova, todo dia eu reprovo na prova da paciência, né? De entender o outro, entender que as pessoas estão em seus momentos diferentes. Então, todo dia eu tenho a oportunidade de ser provado. Então, eu vou ser colocado em prova exatamente de tudo, todas aquelas coisas. Então é fácil a gente, ao começar a fazer essa reflexão, a gente entender onde são os nossos pontos que mais nos incomodam, aqueles que nos tiram do sério, né? Aquele que faz a gente ficar vermelho ou várias outras, né? De outras formas. Mas este, de uma forma bem direta, é o motivo da prova. Ela vem testar as nossas convicções. Então, os espíritos, né, quando todos nós, quando a gente vem, a gente faz aquele momento, né, a gente vai, desencarna, vai para o plano espiritual, a gente tem a oportunidade de rever a nossa vida, da gente se reencontrar com o que é aqueles que a gente magoou, da gente refletir, puxa, eu fui, né, não fui bom, e aí eu tenho a oportunidade de voltar novamente, e aí reparar aquele mal que eu cometi com aquele. Então a gente volta em busca dessas provas. Então, essa é a característica dessa prova. É a gente testar aquilo que a gente refletiu, aprendeu no plano espiritual, assumiu de que a gente precisa, e a gente volta e vai passar por elas. E a vida vai fazer questão de colocar não só uma vez, mas várias vezes. E à medida que a gente vai progredindo, assim como a gente vai também na mesma relação de escola, as nossas provas elas vão aumentando. Por quê? Porque o nosso conhecimento moral, a nossa responsabilidade, de acordo com o que a gente vai aprendendo, ela vai aumentando. Então, as provas elas vão sempre existir em nossas vidas. Seremos sempre testados. Mais perguntas? As provas escolhidas ou impostas permitem que a alma faça um progresso para a perfeição que as faltas anteriores lhe impediram de realizar? Repete. Isso aí. Dona Abigail, sabedoria de Dona Abigail. Uhum. Muito As bem, Dona provas, Abigail. as provas escolhidas ou impostas permitem que a alma faça um progresso para a perfeição que as faltas anteriores lhe impediram de realizar? Exatamente. O que que acontece? Diante daquilo que a gente já falou, as citações de todas as partes do livro dos Espíritos, o que que a gente conclui? Ainda bem que nós temos esta oportunidade. Porque imagine a gente com alguém que a gente ama muito, 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 e que por um descuido da gente, por um lapso, né, momentâneo, um surto, a gente magoa profundamente. E aí a vida termina. E aquela pessoa fica chateada com a gente e a gente com remorso do que a gente fez, porque em determinado momento a gente adquire essa consciência. Então, se não fosse essa escolha de nossas provas e também as expiações, que são exatamente a oportunidade que nós temos de fazer essas reparações. Então, nós as escolhemos. E aí, a espiritualidade traz, através da pergunta 734, que para mim se encaixa perfeitamente, que ela diz o seguinte: aqueles que suportam as maiores tribulações são os que fazem escolhas corajosas para se depurar mais rapidamente. Então, ou seja, quanto mais a gente encara toda essa parte, se a gente se, né, aí a palavra é mesmo coragem, porque exige coragem da gente olhar frente aos nossos erros ou frente às provas de que a gente não passou. Então, ou seja, eu tinha que entender uma prova de, ah,
Eu vou colocar o meu caso. Ah, eu venho aqui, estudo a doutrina espírita, falo sobre os ensinamentos, a gente compartilha, aí eu sou colocado à prova de realmente ser um bom cristão. Se vai passar alguém por mim, vai me pedir auxílio e eu vou auxiliá-lo do jeito que ele precisa ser auxiliado. Seja com uma palavra amiga, seja com uma questão material, seja por qualquer uma. Seja por um sorriso, um abraço, uma palavra, não importa. E eu o nego. Isso é uma prova. E depois que eu me reflito e ficar, nossa, reprovei nessa prova. Então eu preciso ter oportunidade de ser colocado novamente, ou seja, adquirir aquele conhecimento, adquirir consciência, e aí a vida vai me trazer a oportunidade de novo. Então, é dessa forma que eu vejo essa questão da gente escolher e como ela se processa no nosso dia a dia. E o quão isso é importante para nós. E aí, né, o que seria do nosso processo reencarnatório? E aí também vai ser, pela própria lei, a gente vai passar por essas provas, a gente vai escolher. Quem escolhe somos todos nós, os espíritos, escolhemos nossas provas, de acordo com o que a gente tem a capacidade de suportar, quais as nossas expiações, que momento a gente vai pagar, de que forma. Então, tudo isso ela acontece com. Vamos voltar lá atrás no início da palestra, né? Tem uma base que ela é fundamental, primordial e respeitada, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Tem mais? Peraí. Se eu entendi bem, você disse que no mundo de provas e expiações, o mal sobrepõe-se ao bem. Então, no mundo em que vivemos é assim? O mal sempre vencerá o bem? Pode falar mais sobre isso, por favor? Olha só, muito boa pergunta. No mundo de provas e expiações, a gente vai ver, e aí olha só, não é vencer, não é a vitória do bem sobre o mal, mas o que a gente percebe é que nós veremos mais mal do que bem. Por quê? Nós estamos num processo de expiações, a gente está num processo de evolução, então nós estamos num processo onde que a gente vai errar. A gente vai viver e vai errar. Depois vamos viver de novo para reparar. Então, agora por que que a gente fez? Vamos voltar um pouquinho atrás, lá no mundo primitivo. Lá nós éramos somente instinto. Todo aquele orgulho, vaidade, tudo aquilo estava ainda num processo mais acima do que a gente vê hoje em função da nossa intelectualidade. Então a gente vai agindo. E com isso a gente vai cometendo faltas uns com os outros. E a gente também vai ainda com o coração duro. Então a gente vem para o mundo de provas e expiações para que, através dessa convivência, por isso que lá existe a lei da sociedade, através dessa convivência, a gente vai se ajustando um com os outros. E por isso, por que que não tenha, existe, por que que não existe só o mal, existe o bem? Porque Deus é misericordioso. Ele vai colocar pessoas de bem para promover o bem. Vamos pegar o próprio exemplo de Jesus. Nós, vamos assim dizer, poderíamos dizer assim, eu não sou merecedor, porque eu sou um espírito errante. Aí vem Jesus, o bem, e traz a misericórdia divina. Então, ou seja, a gente sempre vai ter a companhia, Deus sempre vai colocar aqueles que já passaram por esse processo, aqueles que já se adiantaram, para vir nos ensinar, para vir pegar a gente pela mão, para vir literalmente nos resgatar, através da prática do bem, através do exemplo como Jesus fez. Porque Jesus, ele não só praticou a caridade através de tudo aquilo que a gente vê das suas ações nos evangelhos, mas ele também nos ensinou. Ele também trouxe um código para a gente estudar, ser colocado à prova e se melhorar. Então, por isso que neste mundo, e por isso que depois o mundo de regeneração, ele já vai ter mais pessoas que já vão estar, por quê? Elas já estão numa consciência melhor. Elas já entenderam que a prática do mal não traz boas consequências. Aonde que a gente aprendeu isso? Vivendo. Hoje a gente pode aprender, aí vamos pegar a própria lei material hoje,
Se a gente pega o Código Penal, qualquer uma das leis está dizendo o que a gente deve e o que não deve fazer e as consequências se praticar aquela determinada ação. Então, eu preciso de fazer qualquer um daqueles, cometer algum desses erros? Não. Eu posso ler a lei e entender que se eu fizer aquilo, eu não faço, eu simplesmente não faço. Hoje, eu posso pegar o exemplo mais simples, que é a prática direta de uma ação maléfica ao nosso próximo, como assaltar ou até tirar a vida. Eu preciso tirar a vida de alguém para saber que eu vou ser preso, materialmente falando. Não vou nem partir pela parte da justiça divina, mas só na justiça material. Ele não precisa assaltar alguém, contrair alguma coisa para saber que eu posso responder aquilo e ser preso. Eu posso simplesmente optar por não fazer. Aí eu posso optar por não fazer para só cumprir a lei, e posso entender que aquilo ali também é um respeito ao irmão, respeito à prática do bem, aquilo que Jesus nos trouxe também faz parte lá da lei da justiça, do amor e da caridade, que é, o que é consiste a justiça? Eu não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim, ou só fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Então, se eu parto desse princípio, e se eu começasse a viver sempre assim, a minha vida inteira, sempre com esse conceito, tá? Vou sair logo pela manhã. Então, vou fazer para o próximo tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Eu estou na fila do carro, alguém vai entrar? Eu vou dar a vaga para ele entrar, porque eu gostaria que se eu estivesse naquela posição, alguém me desse a vaga. Ah, eu estou em pé no ônibus, muito cansado. Aí, se eu estou sentado e vejo alguém cansado, eu vou levantar, porque um dia eu gostaria de também ser retribuído. Então, pensem que se a gente, em todos os nossos minutos de vida, todas as nossas ações, a gente tomasse com base nesse ensinamento que está lá na lei da justiça, do amor e da caridade. O mundo seria muito melhor. Só que a gente vai fazendo isso como? Através das nossas experiências. Jesus, há 2000 anos, já trouxe isso para a gente. E nós estamos há 2000 anos remando nesse aprendizado. Vamos remar até quando? Até quando a ficha literalmente cair. Aí que tempo? Cada um tem o seu tempo. Tudo bem? Mais perguntas? Só para ficar um pouquinho mais claro, quando você iniciou essa linda exposição, você falou que a tendência num planeta de provas e expiações, mesmo a gente já estando neste momento de transição, a tendência é a gente ver mais o mal, mais coisas que parecem ruins do que coisas boas. Você pode falar alguma coisa a respeito também do nosso olhar? Porque, por exemplo, quanto mais a gente vai evoluindo, mais o nosso olhar vai enxergando as bênçãos, mesmo diante daquilo que não é tão bom. Há o nosso primeiro olhar. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso, que também isso faz parte do nosso processo de regeneração. Olha só, muito boa o seu ponto de vista. Agora, por que que eu disse que a gente vai vendo mais? Porque o que acontece? Nós estamos num processo de cura. Na verdade, quando a gente olha toda a nossa transição, né, ele é um processo de cura. Agora, para eu curar, eu preciso ter ciência de que eu estou doente. Concorda? Por exemplo, qual é no nosso corpo físico? Qual é o processo que tem que me leva a buscar uma cura? Quando alguma coisa dói em mim. Enquanto não causa uma dor, geralmente, estou falando de forma bem generalista, a gente não caça o médico. Se é uma dorzinha pequena, a gente deixa para lá, a gente não assume. Que, minha pressão subiu, mas, poxa, eu preciso de mudar de conduta, eu preciso fazer atividade física, eu preciso deixar de comer aquela coisa que eu gosto muito, que é gordurosa, ou que tem muito sal, enfim, tem uma série de coisas. Mas eu só vou fazer isso quando eu reconhecer que eu tenho aquele problema. Ver, reconhecer verdadeiramente. Então, o que que a gente aprende nesse processo todo de momentos de evolução? Primeiro, que os planetas eles evoluem de acordo, assim como todos os espíritos. Então, ou seja, e ele não vai parar a sua evolução
para que a gente evolua junto com ele. Então, ele segue a marcha dele. Então, tão logo, o próprio movimento de evolução planetário vai fazer com que estas nossas sombras, elas apareçam, seja individuais, seja de forma coletiva, que é o que a gente vê. Mas também vai trazer o nosso avanço moral e intelectual. Por quê? A cada reencarnação, por mais que a gente possa cometer alguma falta, a gente também adquire conhecimento moral e intelectual ao longo dessa trajetória. Então, quando eu começo a reconhecer em mim aqueles defeitos, eu também começo a ver nos outros. E a gente sabe também que neste processo, né, existe, aí eu vou usar a expressão de, acho que de Shakespeare, né, que existe mais coisas entre o céu e a terra que a vã filosofia é capaz de explicar, a gente entender que também neste período, pela misericórdia divina, muitos dos irmãos que ainda estão em processos ainda um pouco mais diferente do nosso, de olhar, de pensar, talvez até de evolução, eles também precisam de ser oportunizados pela misericórdia divina. E aí, vamos imaginar aqueles. Eu vou voltar um tempo aí, quando nós tivemos a Copa aqui no Brasil. Nós tivemos um grande exemplo do povo japonês. Eles vinham, torciam, quando terminavam, todos eles recolhiam lixo e deixavam o ambiente limpo. Então, eles já tinham uma consciência. Agora, você imagina esse povo olhando para os brasileiros. Nossa, né? Olha como que eles são desorganizados ainda, como eles não aprenderam. Então, somos nós, quando a gente já evolui um pouco, a gente entende a dor do próximo, a gente consegue ser empático e a gente olha aquelas pessoas que ainda não conhecem, então isso salta aos nossos olhos. Mas isso vem como um convite para nós, de forma de como que nós vamos contribuir para o resgate desses. E aí Jesus também nos deixa o caminho, quando ele fala para a gente amar os nossos inimigos. Então, toda vez que a gente vê no noticiário uma tragédia que envolve duas pessoas, todos nós, aí, de uma forma até que automática, a gente se coloca a rezar pela vítima. Raras vezes a gente se coloca para rezar para aquele que foi o opressor. Mas o que que Jesus ensina? Jesus veio para quem? Então a gente precisa de voltar e repensar sobre isso. Então, Adriano, neste momento de transição que eu falei que o mal ele se sobressai, é porque que a gente já tem mais consciência. A gente já não acha aquilo normal. E isso é próprio do momento transitório. Por quê? Vamos voltar a Jesus. Jesus trouxe lá a parábola do joio e do trigo. Olha só, ele já trouxe um conhecimento já mirando o momento que nós iríamos passar. Ou seja, o que traz na parábola? Que o joio e o trigo não crescem juntos. É o que a gente está acontecendo. Nós estamos crescendo, o bem e o mal crescendo junto. Enquanto muitos estão ali ardentemente passando pelas suas provas de forma corajosa, como diz lá a questão que a gente leu, né, para se depurar, outros estão vivendo um mundo totalmente alheio. Vamos olhar o nosso contexto. Muitos procuram as igrejas para se melhorar, para estudar, para entender, compreender seus momentos de vida, de entender, melhorar a sua vida espiritual, e muitos outros estão totalmente apartados disso. Não quero nem saber. Esses outros fazem esta massa. E aí aqueles que já compreendem começam a ver aqueles comportamentos e ver, nós precisamos trabalhar para que esses irmãos consigam. E aí a gente vê vários aspectos do crescimento até das próprias leis no mundo. Por quê? As leis elas partem exatamente destes que olham, já não aceitam mais aqueles comportamentos e trabalham em conjunto para começar a suprimir aqueles comportamentos. Mais recentemente, a gente vê hoje através da Lei Maria da Penha, por exemplo, um exemplo clássico disso, de uma junção contra a violência da mulher. E a gente olha, quando a gente olha os noticiários, a gente abre, o que que a gente vê muito? Ainda vê que nós somos um país que comete muitos feminicídios e aquele negócio. Mas por quê? Porque a gente olha porque nós evoluímos moralmente. Já enxergamos que essa é uma prática que então ela não era vista. Nos reunimos e colocamos ela em evidência. E como ela está em evidência,
a gente começa a ver que aquelas pessoas estão infringindo aquela lei. Então, isso faz parte do movimento. E isso mostra o poder do bem sobre o mal. Por quê? Porque, na verdade, a gente se transforma. Nós vamos ver ao longo do tempo que as próprias leis materiais vão fazendo com que o homem ele vai se aperfeiçoando moralmente. Então, há um trabalho conjunto do plano espiritual, do nosso crescimento, através das reencarnações, mas isso se reflete quando a gente olha na progressão das nossas leis e que protegem e regem a convivência na sociedade. Mais perguntas? Então vamos lá. Na escola normal, prova nunca é voluntária. Só se faz prova para alcançar nota. Como funciona o sistema de escolas das provas que vamos vivenciar na vida encarnada? Ela falou o quê? Que a prova não é voluntária? Como é que foi? A ideia é a seguinte: na escola, as provas você nunca faz voluntariamente. E você só faz a prova para ganhar nota. Aí, como funciona o sistema da escola das provas que vamos vivenciar na vida encarnada? Olha só, é um bom questionamento, né? Se a gente fala assim, Nazareno, né? Eu sou obrigado. Mas aí, olha só, o que que nós temos regendo? Aí a gente tem que voltar no estudo da doutrina espírita. Nós temos lá um conjunto de leis. Mais especificamente, a lei da justiça, do amor e da caridade. E aí a gente vai se espelhar também nos evangelhos. E vai se espelhar também do nosso livre-arbítrio. O que que acontece? A gente tem lá uma lei, que a gente vai aprendendo sobre essa lei ao longo das nossas existências, assim como as matérias na escola, correto? O que que vai acontecer? Ah, na escola, eu estou lá no matriculado na primeira série, eu sou obrigado a fazer aquela prova para saber se eu adquiri o conhecimento ou não. A nota, ela vai ser o resultado de quanto eu me empenhei naquele assunto. E no caso da escola, ela vai servir para mostrar a minha progressão de ano. Só que, quando a gente pega este exemplo e se aplica à progressão dos mundos e dos espíritos, é igual. Por quê? Se nós somos simples e ignorantes e estamos destinados à perfeição, nós, para sair, transitar de simples e ignorantes a perfeito, nós precisamos de viver. Para viver, nós estamos aprendendo estas leis, apesar que lá no próprio livro dos Espíritos vai falar que a lei natural, cada um já traz dentro de si um conceito geral, por mais que eu possa até distorcer, e aí é muito engraçado isso, porque a gente sempre vai distorcer essa questão da lei. A lei vale para mim, mas não vale para o outro. Isso é um conceito de lei que cada um porta. Só que a gente vai fazendo o quê? Nós vamos transitando nessas vidas. E nós vamos aprendendo. E da mesma forma que a prova no nosso, na nossa jornada escolar, ela é obrigatória, na evolução ela também é obrigatória. Por quê? Porque nós precisamos ser testados naquilo que a gente evolui. Ou seja, tive contato com as leis, eu preciso saber. Por quê? Porque a gente não tem a progressão dos mundos, que seria, vamos, né, fazer as analogias com as classes. Para eu trocar de classe, eu preciso me certificar de que eu aprendi determinada lição, para que no outro, né, na minha outra classe, eu tenha uma base para continuar a progredir. Na escala da evolução é da mesma forma. Então, ou seja, quando eu saio do mundo de provas e expiações e vou para um mundo de regeneração, lá eu vou ter um conjunto de pessoas que já têm um pensamento conjunto. E para que não criar desarmonia, eu preciso ter o mesmo nível de conhecimento. Então, logo, aí chega lá no mundo de regeneração. Aí eu vou lá, a gente aprendeu que vai ter um mundo feliz. É a mesma coisa. A gente vai aumentando as novas provas, e isso não por um aspecto de castigo. Porque muitas vezes a gente fala, passar em prova é castigo. Mas é o contrário. Ao contrário, é um movimento de evolução. Vamos dizer, quem de nós hoje
Quem de nós hoje não gostaria de fazer uma entrevista com o Nazareno e ele pegar lá o nosso boletim e dizer assim, Léo, ó, você precisa melhorar nisso aqui, você precisa melhorar nisso aqui, você precisa melhorar aqui, você precisa de melhorar aqui, eu vou ser o seu reforço escolar. Na verdade, ele é. Quando ele veio exatamente para isso. Para ser o nosso reforço, pegar a gente pela mão, cada um desses alunos desse planeta escola, e dizer aonde ele estava. É por isso que ele deixou esse monte de parábolas aí e mostrou através de suas ações todas essas coisas. Então, ou seja, a gente vai sempre precisar de passar por essas provas. Quanto mais rápido a gente assimilar isso de que a gente tem provas a fazer, mais rápido a gente vai progredir. E quanto mais, e aí vem um outro detalhe, é ressignificar a prova. A prova não é um aspecto punitivo, é um aspecto de evolução. Então, quando eu passo a olhar por esse novo prisma, então seja, então significa o seguinte, eu vou passando por provas, significa o quê? Que eu estou progredindo. Então, essa é a nossa métrica, né? A gente tem prova, se vai chegando às provas, significa o quê? Que eu estou progredindo, que eu estou sendo testado, que vão me trazer mais novos conhecimentos. Cada vez que chega uma prova, vamos imaginar, as provas discursivas, seja nos vestibulares, seja nas coisas. Ela vai fazer com que a gente olhe tudo aquilo que a gente aprendeu e crie uma sequência lógica de resposta. A gente vai juntar vários conhecimentos, às vezes, para dar uma resposta. Conhecimentos que adquirimos lá na primeira série até não sei onde. As provas das nossas vidas também são da mesma forma. Vão trazer conhecimentos que adquirimos nesta vida e nós vamos buscar no nosso inconsciente, que vai ser o reflexo frente à nossa prova, tudo aquilo que a gente já aprendeu, que a gente já evoluiu e que está no nosso cabedal espiritual. Ok? Temos mais perguntas? Vamos embora lá. É, só que agora eu fiquei confusa nessa pergunta. É possível dizer que há, sem o conhecimento das faltas punidas, eu vou passar para outra. Por favor, quem fez a pergunta, me esclareça, porque eu não entendi. Vamos lá. As provas da vida ao conjunto de meios físicos ou morais que revelam a existência ou ausência das qualidades da alma, que estabelecem a sua perfeição, ou os progressos por ela feitos na busca dessa perfeição final. Rapaz, Eu vou repetir. repete. Peraí, peraí. As provas da vida ao conjunto de meios físicos ou morais que revelam a existência ou ausência das qualidades da alma que estabelecem a sua perfeição ou os progressos por ela feitos na busca dessa perfeição final. Deu? Eu acho que eu entendi que se o resultado se mostra o progresso, não é isso? Eu acho que é por aí. Né? Então, ou seja, qual o resultado da minha prova? Exatamente, né? Vou pegar carona na resposta anterior, né? O resultado da prova é o quanto eu estou evoluindo neste progresso. Existe, já está colocado para a gente, dentro do estudo sistemático, né? As ordens dos espíritos. Então, vamos lá. A gente tem os espíritos de ordem inferior, os espíritos bons e os espíritos puros. Essa é a progressão. Então, nós estamos ainda como espíritos imperfeitos. Depois, nessa progressão, nós vamos ser espíritos bons. E depois, espíritos puros. Como que a gente vai subir nessa escala? Através do processo reencarnatório, através do processo das provas. Por que o processo da prova? E por que não o processo da expiação? Né? Que a gente está falando de prova, mas não está falando de expiar. Então, por que o processo da prova? Porque a prova, ela vai testar a nossa evolução moral. O quanto eu aprendi com o meu erro. Entende? A prova é o quanto eu aprendi com o meu erro. A expiação é o quitar o meu erro. De uma forma, né, se eu pudesse resumir. Então, a prova é o quanto eu aprendi com o meu erro. Quanto eu evoluí moralmente Meu com o meu... erro?
É. Eu olhei o meu erro. Para expiar, eu vou quitar a minha dívida. Eu errei com alguém, eu preciso de pagar. A lei é clara em relação a isso, né? Toda falta cometida tem que ser paga. Poderia me perguntar, então, de que forma eu expio? De que forma eu pago o mal? Através da prática do bem. Está lá no Código Penal da vida futura. Então, a expiação vai ser o quê? Pagar o mal com o bem. Fazer o bem, a prática da caridade. E a prova vai ser o quê? O que eu aprendi muitas vezes com esse erro ou com esses conjuntos de erro. Ah, eu aprendi só errando? Não. Eu aprendi também estudando. As provas também, elas virão para testar o nosso estudo. Nós estamos aqui, ao longo desse tempo, desse ano inteiro, estudando sobre vários aspectos sobre o nosso curso. O Espiritismo explica. Falamos sobre pena de morte, falamos sobre política, falamos sobre muitos aspectos, doação de órgãos, vida, enfim. Nós estamos o quê? Aprendendo. E também nós seremos colocados à prova. Não que a Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes vai pegar com nós, somos alunos desse curso, e aplicar a provinha final, né, Adriano? Vamos ver o que vocês aprenderam aí ao longo desses cursos aí. Conceitua isso, né? Mas a vida vai nos cobrar. Por quê? Porque nós estamos nos aperfeiçoando. Então, se eu aprendi que eu preciso amar o próximo, vai surgir provas para que eu exercite esse amor ao próximo. Isso não é necessariamente uma expiação, uma falta que eu cometi, mas é uma prova para eu exercitar esse amor. Você quer ver? Vou trazer de novo Jesus e uma parábola. A parábola do bom samaritano é uma parábola exemplar para teste de prova. Então, ou seja, por quê? O que a gente tem lá? A gente tinha um homem, né, o samaritano, que foi assaltado, não foi isso? Foi deixado à beira do caminho. E o que acontece? Tem três personagens: o levita, o sacerdote, o levita e o samaritano. Vamos imaginar, se eu sou o sacerdote, hoje, imaginar, ó, né? Nem fala que eu já fui padre, quase fui padre nessa vida, então vamos imaginar se eu fosse padre. Eu estudei teologia, estudei filosofia, me formei para falar sobre Jesus, sobre o processo todo, e aparece alguém que precisa da minha ajuda. Eu não ajudo, isso foi o quê? O homem assaltado veio testar o meu conhecimento, não só o meu conhecimento intelectual, de entender as parábolas, os mandamentos, mas principalmente o meu conceito de amor. Então, seja, é o quê? Aquilo que eu aprendo. Ah, eu vou passar, eu vou errar, eu vou cair, não vou ajudar. Aí depois eu vou ter lá e falar assim, puxa, eu fui uma besta mesmo, né? Vou todo domingo na missa, falo todo dia na fraternidade, faço um monte de coisa, vou com todas as, né? E continuo cometendo essa falta. Então, eu fiz uma análise e aprendi com o meu erro. E vou ter oportunidade de quê? De ser testado novamente. Vai depender de quem passar na prova? Somente mim. Para eu passar na prova, eu preciso estar atento. Da mesma forma como a gente quer acertar numa prova na escola, a gente está atento, concentrado. Na nossa vida também nós precisamos estar atento para as coisas que acontecem ao nosso redor, principalmente ao redor dos mais próximos da gente. Depois é igual a casca de cebola, os que estão de nossa volta, os que estão mais longe um pouquinho, né, mais longe um pouquinho, e até distante que é a sociedade. Então, nós precisamos estar atentos para ir entendendo essas provas e irem aprendendo com os nossos erros. Vamos continuar. Pode-se dizer que a prova consiste na maneira pela qual os males foram suportados, do que na sua intensidade, e é sempre relativa para cada indivíduo ou igual? Não, ela é relativa. Vou voltar. A própria codificação lá no, vou voltar lá no Código Penal da Vida Futura, ele fala que vai ter agravantes e atenuantes. Quais são os atenuantes? O meu nível de ignorância. Quais são os meus agravantes? O nível de conhecimento que eu tenho sobre aquilo. Mas ela é individualizada. E o grande juiz, aquele que vai dizer
o tão grande que vai ser essa expiação, o tão grande vai ser a prova, somos nós mesmos, é a nossa consciência. O quanto depois que eu me reconheço como culpado, quanto de esforço eu acho que eu tenho que fazer para reparar aquela, desculpa, aquela falta. Então, ela nunca é geral, mas ela é muito personalizada. Ah, a gente pode ter alguns casos que, para o benefício de todos que estão ali, todos possam se unir e passar por algumas provas coletivas. Mas isso também é escolha. Aí é tema, né, para talvez até uma outra palestra depois só sobre essas questões de provas coletivas, né? Mas a própria literatura de Kardec também vai falar um pouco sobre isso. Mas o que que acontece, voltando ao assunto da pergunta, elas serão totalmente individuais. Elas não serão exigidas que se pague tudo de uma vez. E vou voltar. Vai ter sempre, nós precisamos sempre lembrar que nós temos a justiça para fazer com que a gente faça essas reparações. Mas nós temos do outro lado a misericórdia que vai fazer com que nós estejamos preparados, que nós sejamos capazes de fazer essas reparações nos tempos que nós estivermos preparados. É certo dizer que a expiação cobre o passado e a prova cobre o futuro? Na verdade, olha só, ambos estão ligados ao passado e ambos estão ligados ao futuro. De que forma? Primeiro, eu só vou espiar alguma coisa que veio do meu passado. A afirmativa está correta, né? Então, ou seja, eu estou passando neste momento aquilo que eu vivi no passado. Como a nossa vida ela é uma sequência de ações, é a, se eu cometer uma falta hoje, vai gerar uma expiação também para o futuro. Então, ou seja, vamos, se a gente for viajar para o futuro com a nossa consciência de hoje, e se a gente fosse fazer uma reflexão de como estão as nossas ações, nós poderíamos projetar para a nossa próxima existência, com base com o conhecimento que nós temos hoje, quais seriam as nossas expiações. Ou seja, será que eu magoei alguém? Se eu magoei, ainda existe né, uma mágoa, né, um sentimento incompreendido entre eu e outra pessoa, eu já sei hoje, através do estudo da doutrina espírita, que isso é uma expiação que eu vou ter que fazer, porque foi uma falta. Eu gerei uma desconformidade, um desconforto. Então a gente vai ter que fazer o quê? Se reparar, se unir. Então a expiação ela também está para o futuro em função das minhas atitudes de hoje. Então, quero reconhecer quais serão as minhas expiações futuras? Vamos olhar o que nós somos hoje. Quais serão as minhas provas futuras? O que eu não estou passando hoje. É simples, mas é complexo o negócio, né? Por quê? Porque existe um esforço, aí eu vou voltar, um esforço de observação muito grande, um esforço de atenção muito grande. Por quê? Sinceramente falando, nós estamos, quero progredir moralmente. Agora eu estou entendendo de provas, eu estou entendendo essas coisas todas, mas quanto a gente está se preocupando, né? Eu falo isso por mim, né? Eu não faço essa reflexão com o meu próximo eu, o próximo Léo lá na frente. O que que ele vai dar? O que que eu vou deixar para ele hoje? Eu vou deixar que provas, que expiações, que faltas que ele vai ter que levar. Eu tenho consciência disso? Aí vou voltar lá no Código Penal. Atenuantes e agravantes. Atenuantes, a minha ignorância. Agravantes, ao meu nível de conhecimento que eu tenho. Então, isso nos faz hoje, a ideia é até fazer provocar essa reflexão nos nossos dias, no nosso dia a dia, nas nossas ações. E quais são a nossa plantação futura? Né? A gente pode até voltar ao tempo da plantação, lá do joio e do trigo, do próprio, a parábola do semeador. Qual é a semente que nós estamos semeando e em qual terreno ela vai cair nosso no futuro? Essa é uma coisa que nós precisamos nos preocupar. Então, a prova
ela está ligada ao passado e ao futuro. A expiação ao passado e ao futuro. Espero ter respondido. Se não foi, quem perguntou, peço para eu voltar. Temos duas perguntas. E, pessoal, estou encerrando as perguntas, tá? Vamos lá, Léo. Ai, peraí. Doença é uma forma de expiação? Boa pergunta. De forma geral, sim. Por quê? E aí eu estou falando de doença, não vou nem entrar no sentido de doenças kármicas, aquilo que vai manifestar na vida. Vamos trazer para a vida atual. O que que a gente já aprendeu? Expiação é para eu estou colhendo uma ação errada contra uma lei, certo? Não foi isso que nós aprendemos? Então, logo, o que que é a doença? Não é uma manifestação no meu corpo físico de algo que eu negligenciei? Então, por exemplo, vou pegar o meu caso. Meu pai e a família, né, minha árvore ascendente do lado de pai, todas têm problemas cardíacos e de pressão. Então, tão logo eu, como filho, tenho uma tendência, né, pela hereditariedade, a também ter problemas cardíacos e problemas de coração. Sabendo disso, eu tenho uma escolha a fazer. Eu posso começar a cuidar do meu corpo para que eu não. Se isso acontecer que venha em menor grau, eu posso enfiar o pé na jaca, comer torresmo, feijoada, tomar cerveja, cachaça. E nós sabemos que estas coisas vão combater na onde? Vão refletir aonde? Na saúde do meu corpo físico. Chegou uma doença. Não é o momento da expiação, não é pagar, eu vou ter que fazer o quê? Passar por aquele processo de reorganização. Eu vou ter que devolver ao meu corpo aquilo que eu tirei. Mas de que forma eu faço isso? Eu vou fazer através de medicamentos, eu vou fazer através de exercício, eu vou trazer, dependendo, através de uma fisioterapia. Enfim, existe hoje, né, o Pai é tão misericordioso que existe uma série de conhecimentos materiais que vão fazer com que eu possa trazer o equilíbrio de volta ao meu corpo. Eu espiei, passei por um momento de sofrimento. Então, a doença ela é uma forma de espiar o quê? Um desequilíbrio. Quando a gente entra, eu estou falando muitas vezes de uma coisa muito material, mas quando nós entramos no campo das emoções, uma coisa mais imaterial, hoje a ciência já traz, através da psicossomática, um conhecimento de que a manutenção de determinadas emoções e sentimentos ao longo da nossa vida também vai trazer um desequilíbrio para o corpo físico. Então, seja, o meu corpo vai sentir as consequências daquilo que eu senti e agi. E isso vai estar ligado ao quê? Ao meu processo de evolução. A aplicação de todas essas leis, a compreensão, tudo aquilo que a gente está falando. Principalmente, uma coisa que Jesus falou muito e é muito difícil a nossa prática hoje. Vai exigir muitas provas da gente, que é a questão do perdão. O perdão é uma ferramenta extraordinária de cura. Então, o que acontece? Enquanto a gente não aprender a prática do perdão, entender. E aí, entrar nessa parte, perdão, aí já é outra palestra, né? Mas de uma forma geral, de quê? Aquisição de consciência, aquisição de saber. Precisam de entrar por essas leis divinas e compreendê-las a fundo. E aí olhar para o próximo e entender também o processo do outro. Entender porque que o outro faz aquilo. E não ficar naquele embate de emoções, ou de guardando principalmente rancor. A gente guarda muito rancor. A gente engole muito sapo. Então, como que a gente reprocessa isso? A gente vai pelo estudo, pela compreensão da natureza humana, da mesma forma. Então, por exemplo, quando Jesus nos olha, ele nos olha de braços abertos. Por quê? Porque ele entende cada um de nós, porque ele já passou por isso, ele já evoluiu, ele já compreende nosso estágio. E hoje, dado determinado nível de maturidade, vamos imaginar pais e filhos. Os pais
olham para os seus filhos e entendem aquelas atitudes que os filhos têm com eles, eles não se sentem agredidos, por quê? Porque compreende, sabe que são seus filhos, sabe que os amam, sabe que vai estar ali, que ele não vai fazer aquilo por mal. Mas quando a gente olha para fora para outro adulto, aquele faz e a gente coloca, ele teve essa intenção. Por mais que a gente tenha várias, vários conhecimentos, né? A própria neurolinguística diz, né, que o mapa não é o território, cada um, ou seja, cada um enxerga o mundo de acordo com o que tem em si, que os comportamentos negativos não têm uma intenção positiva por trás, a gente não busca enxergar isso. A gente já parte no julgamento de dizer que o outro quer o seu mal. Mas por que a gente não faz isso com quem é muito próximo da gente? Então, vou voltar, a gente vai tendo nossas provas, nosso aprendizado, para primeiro eu pratico dentro de casa, para depois eu olhar para fora. Então, o que que vai acontecer nessa trajetória? Eu vou começar a compreender melhor o outro. Aí, se eu compreendo melhor o outro, eu vou diminuir meu nível de raiva, vou diminuir meu nível de mágoa, várias essas outras coisas que vão afetar o meu corpo físico. Então, de uma forma geral, mais uma vez, não vou entrar no processo, né, de doenças que a gente herdam de métodos expiatórios. Até por isso, a gente buscar referência lá no livro Fisiologia da Alma do Ramatiz, ele vai trazer uma série de conhecimentos sobre as doenças de qual a gente herda em função dos nossos comportamentos passados. Joana de Ângeles, com Divaldo Franco, na série psicológica dela, também vai trazer ali em vários livros, como Triunfo Pessoal, principalmente em Triunfo Pessoal, mais uma série de conhecimentos sobre, sobre como se processa muitas doenças, principalmente as mentais, em função dos nossos desequilíbrios, exatamente destas emoções no passado. Então, nós temos vários autores aí que vão permear melhor, né, de uma forma mais, talvez mais direta sobre o assunto. Mas, trazendo o tema de provas e expiações, para fechar a pergunta, sim, toda doença é uma expiação do nosso próprio espírito. Última pergunta. Ambas se refletem no futuro, mas podemos dizer que as expiações seriam em razão de atitudes do passado, enquanto provas seriam desafios a que nos propomos para evoluirmos? Aí vamos lá. Vai depender do momento que a gente vai olhar. Então, por exemplo, se eu estou olhando o meu momento hoje, tudo que eu estou espiando realmente é do passado. Pode ser da minha vida passada, pode ser do meu passado de ontem. Ok? Combinado? Então, é do passado, não importa onde o passado esteja. Realmente, as provas que estão me chegando hoje, elas vão me preparar melhor para o futuro. Então, ou seja, eu adquiri um nível de conhecimento, não importa em que momento, esse nível de conhecimento vai ser colocado à prova. Por quê? Eu aplicando. E aí, olha só, vamos botar o caso da nossa atenção, da nossa observação. Quando nós estamos fazendo prova de matemática, nós estamos atentos às questões de matemática. Assim também vai ser na nossa vida. Nós temos que estar prestando atenção o quê? Nos acontecimentos da nossa vida, para entender quais são as provas que nós estamos passando. E se a gente ainda acha que não tem, que tipo de conhecimento nós devemos buscar para passar naquela prova? Surge aí a tal expressão autoconhecimento. A tal expressão é a forma íntima. É o quê? É essa busca para eu compreender e passar por situações que hoje eu não compreendo. Então, a prova, se a gente olha nesse aspecto, ela está me preparando para o futuro. Por quê? Porque eu estou adquirindo conhecimento, passei numa prova, vou me preparando, eu sei que eu vou ter outras lá na frente, então isso a gente já sabe. Então, nós vamos me preparar para o futuro. Agora, se eu me projeto para a minha próxima reencarnação, aí eu vou voltar à resposta dele lá atrás. Eu posso, hoje, também projetar as minhas expiações para o futuro. E eu posso começar a trabalhar nisso agora. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso desencarnar, ir para o plano espiritual, tomar consciência, encarnar novamente para espiar. Entende o que eu estou falando?
Eu já posso olhar isso e saber que tipo de expiação e já resolver isso agora. Eu não preciso deixar lá para frente. Eu não preciso acumular. O que a gente aprende é que quanto mais a gente deixa para o futuro, mais difícil fica. Principalmente por quê? Porque lá eu vou esquecer na minha próxima vida. Eu não vou ter, apesar de ter no meu inconsciente, mas eu não estou consciente. Então, ou seja, por isso que Jesus nos trouxe o perdão, para a gente não deixar contas para a próxima vida. Ok? Terminamos? Então, queridos amigos de jornada evolucional, né, de transformações, foi muito bom a gente entrar nesse tema, porque a gente passa desapercebido por coisas que têm profundo significado em nossa vida, que podem mudar completamente o nosso destino, o nosso futuro. E muitas vezes isso passa desapercebido porque nós não estamos atentos. Então, a minha intenção nessa noite, a nossa intenção como instituição, como Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, que promove esses estudos, é trazer maior clareza, principalmente sobre o tema principal do nosso curso, né? Como o Espiritismo explica provas e expiações. Então, é se debruçar sobre a codificação, é entender que tudo que nós passamos, ele não acontece de forma desordenada, como supostamente na teoria do caos, mas ao contrário, ela segue um progresso e uma sequência lógica perfeita, porque foi criada por Deus, e Deus é perfeito, e não existe erro em sua criação. Então, esses mecanismos são mecanismos forjados para o nosso aperfeiçoamento. São ferramentas úteis de quando nós compreendemos o papel delas e a importância delas, a gente utiliza ao nosso favor. Aí aumenta a nossa fé, a nossa coragem. No dia que nos faltar, nós temos Jesus ao nosso lado para nos amparar, a gente pode ir lá nos evangelhos, buscar a consolação, até porque ele mesmo disse: Vinde a mim os que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então, que a gente possa tomar essa promessa de Jesus como verdadeira. Quando essas provas, essas expiações, elas se tornarem para a gente, no nosso nível de consciência que nós ainda somos aprendizes, também não podemos nos cobrar tanto, já saber todas as respostas para todas as perguntas, que a gente lembre, que a gente ore a Ele, pede a Ele que alivie o nosso fardo emocional, sabe? Aquele dia que foi tenso, aquelas energias que estão rodeadas da gente. E a gente sabe que Ele vai fazer isso por quê? Porque Ele vai enviar bons espíritos, vai enviar o nosso grupo de proteção, que vai aliviar, transmutar essas energias, auxiliar com que a gente mude de pensamento. Não que a gente recorra a esse remédio que Ele nos deixou, recorra a Ele. Que a gente possa ressignificar esses dois temas, provas e expiações, que eles não sejam pesados, mas que eles sejam oportunizados, que eles sejam mais leves, na medida que a gente vai avançando na compreensão do porquê eles existem. Eles existem para nos fazer progredir. Eles existem para o nosso bem. Assim como o pai existe na vida do filho e coloca os seus limites para que aquele filho consiga aprender, que aquele filho consiga compreender a dinâmica da nossa vida, as consequências dos seus atos. É a mesma coisa. Podemos considerar que as provas e expiações são nossos pais nos educando, nos mostrando e, principalmente, trazendo eles a consciência de que ninguém vai fazer pela gente. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, vai ser por nossas mãos que nós vamos construir uma obra nova. Vai ser por nossas mãos, por nossos méritos, que vamos pegar algo que nós, eventualmente, em algum momento, fizemos algo e vamos transformá-lo em algo melhor, através exatamente
da nossa evolução, por causa que nós passamos por esses processos. Assim, da mesma forma que um diamante não é forjado sem as pressões terrestres, o calor, assim também é a preciosidade de nossas almas. Seremos forjados no calor das nossas provas, das expiações, para sermos aquilo que somos destinados a ser, perfeitos como o nosso Pai Celestial o é. Então, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem comigo nesta noite. Quero desejar a todos nesse espírito, né, de Natal, de renascimento, né, que renasça todos nós essa coragem, essa determinação. Por quê? Foi ela que nos moveu a voltar para o plano material e passar por todas as nossas provas, todas as nossas expiações. Então, que o menino Jesus abençoe a todos, renasça no coração de todos e que sejamos sempre essa família linda, comprometida com os nossos irmãos, comprometidos com a nossa casa. Eu acho que nós tivemos um exemplo muito forte de união, de como a nossa corrente ela é muito forte. Então, beijo no coração de todos. Conclamo a todos que novamente fechem os seus olhos, agora com os corações ainda mais leves, mais alegres, em agradecimento, Pai, por termos este momento de aprendizado, por simplesmente nos permitir renascer, reencontrar com os nossos amores, reencontrar com aqueles que ainda precisamos nos recuperar, e que os aprendizados nessa noite se perpetuem ao longo da nossa existência. Hoje é mais um capítulo que nós temos de aprendizado. Muito obrigado por nos permitir, que a sua presença amorosa seja sentida em todos os corações desse orbe e que transforme em luz, que seja luz onde ainda possa existir trevas. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja.